Podemos afirmar que a Scarlett Johansson venceu em Hollywood, se tornando a atriz mais lucrativa da indústria e a mais bem paga do mundo, com uma carreira de atriz que vem sendo construída desde os anos 90. É bem verdade que o seu nome ficou muito mais conhecido em 2010, quando ela entrou para o universo de filmes da Marvel, fazendo a espiã Natasha Romanoff. Em declarações mais recentes, já tendo um nome forte e carreira de atriz já construída, Scarlett se sentiu mais segura e confortável para dizer que sempre se sentiu extremamente sexualizada em Hollywood. Desde que chegou bem jovem por lá, Scarlett classificou esse foco de alguns filmes na beleza feminina como um desejo masculino da indústria. Mas agora ela disse que as coisas mudaram dentro de Hollywood e também nela própria. É que agora ela disse não aceitar mais papéis que querem explorar apenas a sua beleza e o seu corpo. Mas quanto disso que foi falado por ela é verdade? E quanto disso é mostrado nos filmes que Scarlett já fez no passado? Afinal de contas, ela foi mesmo super sexualizada nos filmes que fez no começo da carreira? Alguns pensam que na verdade ela só estaria querendo bater de frente com Hollywood e falar tudo o que pensa. E não é que Hollywood ou Scarlett tenham mudado. Atualmente, com 41 anos, ela continua fazendo muitos filmes e está muito bem, mas uma renovação natural teria acontecido e atrizes mais novas teriam chegado com tudo e tomado esse lugar, como Sydney Sweeney, por exemplo, que é uma das novas queridinhas de Hollywood. Mas vamos relembrar juntos quais foram os filmes que marcaram a história dela em Hollywood e como ela começou quando chegou por lá. Desde criança já era bem claro o desejo de ser uma atriz. Com 8 anos ela começou a estudar teatro e aos 14 anos já teve seu primeiro trabalho de destaque em O Encantador de Cavalos. A atuação dela foi muito elogiada no filme. Ela faz Grace, ela acaba sofrendo um grave acidente a cavalo que deixa tanto ela como também o animal traumatizados, o que faz com que a sua mãe busque ajuda com um lendário treinador para de alguma forma ajudar na parte física e psicológica, tanto da filha quanto do animal. A atuação marcante nesse filme colocou a jovem Scarlett como uma das jovens atrizes mais promissoras de Hollywood. No ano de 2001, fazendo a comédia adolescente Ghost World, aprendendo a viver sobre jovens na fase de amadurecimento, ela só reforçou como ela poderia se tornar uma atriz muito boa com o tempo. O filme mostra duas amigas que acabaram de se formar e enfrentam certa dificuldade na mudança para a vida adulta. O filme foi muito elogiado, chegando a entrar em algumas listas dos melhores filmes daquele ano. No ano de 2002, ela tem uma participação que não é muito lembrada em Malditas Aranhas. Na época em que participou desse filme, ela tinha por volta de 17 anos. Mas foi a partir de 2003 que as coisas realmente mudaram. Com o filme Encontros e Desencontros, ela alcançou a fama de um jeito que ainda nunca tinha visto. No filme Encontros e Desencontros, ela faz a personagem Charlotte. Ela acabou de se formar em filosofia e decide acompanhar o marido em uma viagem de trabalho, mas ela se sente muito sozinha, isolada e sem rumo, vivendo um casamento frio. E é nesse contexto que ela conhece Bob, o personagem feito pelo Bill Murray, que é um ator em decadência, e os dois acabam se envolvendo. Esse filme foi o responsável por transformar Scarlett Johansson em uma estrela em Hollywood. Na época das gravações, com 18 anos, muitos consideram até hoje a personagem Charlotte a melhor atuação da carreira dela. Apesar de ser muito nova, ela conseguiu passar de forma muito natural todas as emoções e sensações da sua personagem. O trabalho nesse filme foi muito elogiado, a atuação dela foi muito boa e o filme como um todo é bom, só que nem tudo são flores e ela foi falar só muitos anos depois que acredita ter sido depois do filme Encontros e Desencontros que Hollywood passou a vê-la como um símbolo sexual, levando a uma repetição para fazer personagens que, segundo ela, sempre eram a namorada, o objeto sexual, a mulher desejada, e Scarlett sente que isso virou a sua identidade profissional, com os convites para novos filmes chegando e ela sempre tendo destaque como um símbolo sexual. Mas o que vale ser falado é que a revolta dela por se sentir sexualizada em alguns filmes é algo que apareceu só muitos anos depois, o que soa para alguns como hipocrisia e algo forçado por parte dela, já que agora é uma atriz multimilionária e se sentiria mais à vontade para criticar os papéis que já fez. Essa matéria do site Entertainment Weekly dela falando que foi sexualizada é do ano de 2022. Essa publicada no site Screen Rant é do ano de 2025. E se a gente voltar bastante, encontramos essa matéria de 2019 do site Rolling Stone dela falando sobre o mesmo assunto. Todas essas matérias e a indignação por parte dela de ter sido vista como símbolo sexual quando mais jovem só aconteceram quando Scarlett já estava bem financeiramente e todos os cheques milionários já tinham entrado no seu
bolso. Se ela de fato sentia que só estava ganhando papéis em filmes pelo seu corpo e pela sua beleza e entendia que isso era errado, por que não orientou e pediu para quem cuidasse da sua carreira que recusasse todos os trabalhos que chegassem até ela com um foco em mostrar o seu corpo e a sua beleza? É isso aí, dona Scarlett, não cuspa no prato que você já comeu. Você assinava contratos, fazia seus filmes e era bem paga por isso. Não é como se fosse um trabalho forçado. No ano de 2003, ela tem mais um trabalho de destaque, sendo a protagonista no filme Moça com Brinco de Pérola. A história desse filme teve como inspiração esse quadro de um pintor holandês. Um dos filmes que ela contou ter ficado bastante desconfortável fazendo foi Ponto Final, Match Point, de 2005. No filme ela faz Nola, uma personagem que foi criada justamente para ser sensual e sedutora, e o filme faz questão de mostrar isso pra gente, as roupas destacando o corpo da personagem. Algumas cenas de sexo e uma cena de um beijo na chuva que foram marcantes no filme. Até a publicidade e toda a divulgação desse filme explorou bastante uma parte sensual, e vale ser falado que o filme recebeu ótimas notas e foi classificado como muito bom. No contexto desse filme e da história, fazia parte a personagem dela ser sedutora. O que não faz sentido é ela falar muitos anos depois que se sentiu sexualizada no começo da carreira por algumas personagens que de fato pediam isso, que ela fosse sexy, atraente e chamasse a atenção. Did you mind being thought of as sex? I never put on a sexy face, so I don't know. I don't know what it means to be, to act seductive. Do you like your body? It's an okay body, I guess. I mean, I wouldn't say it's particularly remarkable, though. Any part you don't like? I don't like, my thighs, like my midsection, but... From where I'm sitting, it looks okay. Também em 2005, ela participa do elogiado A Ilha. O filme, dirigido por Michael Bay, se passa em um futuro onde tudo parece ser perfeito, só que não é. E Jordan e Lincoln, personagens de Scarlett Johansson e Ewan McGregor, descobrem isso da pior forma. A tal ilha que dá nome ao filme é uma espécie de refúgio e lugar seguro que é apresentado no filme. Só que falar mais do que isso seria spoiler do que acontece na história. Mas A Ilha é um bom filme e um dos mais conhecidos do começo da carreira de Scarlett. Já em Scoop, O Grande Furo, filme de 2006, mais uma vez ela é a protagonista, fazendo uma estudante de jornalismo americana que está morando em Londres. Durante um show de mágica, ela participa da apresentação e acaba tendo um encontro com o espírito de um repórter que acabou de morrer. O filme é até bom, mas não é tão conhecido. E na mesma temática de mágica, e também em 2006, ela participa do muito elogiado O Grande Truque, filme escrito e dirigido por Christopher Nolan. No filme, mostrando a rivalidade entre dois mágicos, ela faz Olivia, uma assistente de palco que se envolve diretamente com os dois. Apesar de não ser a protagonista da história, O Grande Truque é um ótimo filme, e todos que participaram dele foram elogiados. As participações em filmes menores e que não ficaram conhecidos do grande público também aconteceram, como ela participando de O Diário de uma Babá, um filme de comédia de 2008. Fez o filme A Outra, onde duas irmãs ficam disputando aí a atenção de um rei. E The Spirit, que acabou sendo um completo fracasso. O filme custou por volta de 60 milhões e fez nos cinemas 39 milhões, não conseguindo pagar nem o custo da produção. Olhando a história de Scarlett Johansson até por volta de 2008, fica claro que ela era uma atriz bastante ativa na indústria de Hollywood e fazia muitos filmes, alguns mais conhecidos e outros nem tanto. Vicky Cristina Barcelona, filme de romance de 2008, e Ele Não Está Tão Afim de Você, uma comédia romântica de 2009. Foram os dois últimos que ela fez antes de entrar para Marvel. A primeira participação em um filme da Marvel aconteceu em 2010 com Homem de Ferro 2. A participação dela no filme serve para introduzir a personagem no universo de filmes da Marvel. Primeiro ela aparece como Natalie, uma assistente do Tony Stark, e ao longo do filme acaba revelando ser uma agente da SHIELD. E se lembram do assunto da sexualização e dela se sentir objetificada? Pois é, Homem de Ferro 2 talvez seja o filme mais citado como exemplo. A personagem Natasha Romanoff usando um macacão bem justo e os vários ângulos de câmera valorizando e focando o corpo da atriz. Foi revelado anos depois que Scarlett se sentiu bastante incomodada com isso, mas por alguma razão que talvez a gente não saiba qual é. Ela resolveu não falar isso enquanto as gravações aconteciam e enquanto o filme era feito. Mas não vamos ser hipócritas aqui. É bem verdade que o marketing do filme deu bastante destaque para a aparência dela. A reclamação aconteceu e ela foi ouvida porque em Capitão América, o Soldado Invernal, a personagem recebeu um tratamento diferente e o que foi mais mostrado sobre ela foram suas habilidades de combate e a sua personalidade. A Viúva Negra mudou bastante ao longo dos filmes. A personagem foi ganhando mais importância, chegando a ser mostrada como uma líder e estrategista. Ao todo, ela
esteve em 8 filmes da Marvel, sendo o último Viúva Negra de 2021. Quando começou a trabalhar com a Marvel, ela não fez nenhum contrato de exclusividade, o que foi bom e deu para ela a chance de fazer outros filmes. No ano de 2013, ela esteve no filme Como Não Perder Essa Mulher. O filme mostra pra gente um cara que sempre se ferra por criar muita expectativa com as pessoas com quem ele se envolve, até que ele conhece uma mulher, se apaixona por ela e começa a ver as coisas de um jeito diferente. A mulher em questão é Bárbara, a personagem da Scarlett. Já no filme Sob a Pele, as coisas são bem diferentes. Para começar, ela sai das grandes produções de Hollywood e participa desse filme, que custa cerca de 13 milhões de dólares, o que não é nada comparado com filmes blockbusters de Hollywood. Sob a Pele é um filme de ficção científica e mostra uma mulher atravessando a Escócia e seduzindo homens que se sentem sozinhos. É um filme considerado diferentão dos padrões. São poucos diálogos e poucos personagens. Vou dar uma informação que não é um spoiler e talvez até desperte a vontade em algumas pessoas de ver esse filme. Nele, ela é uma alienígena disfarçada de mulher e é assim que ela atrai os homens para concluir a sua missão. Já no filme Chefe, ela volta a trabalhar com um velho conhecido, Jon Favreau, com quem ela já tinha trabalhado em vários filmes da Marvel. O filme Chefe basicamente mostra essa história de um chefe de cozinha que, depois de perder o emprego em um restaurante famoso, resolve abrir um food truck e recomeçar a vida como cozinheiro. Já no filme Lucy, ela é protagonista. A sua personagem acaba entrando em contato com uma nova droga e isso faz ela aprender novas habilidades, chegando ao ponto de usar 100% do cérebro. O filme acabou sendo um dos grandes sucessos de 2014, fazendo mais de 450 milhões nos cinemas. Enquanto ainda estava envolvida nos filmes da Marvel, ela fez em 2017 Ghost in the Shell. O filme era a adaptação de um mangá e anime e se passa em um futuro onde os seres humanos podem substituir partes do corpo por partes eletrônicas. Apesar da grande expectativa em cima desse filme, ele acabou sendo um fracasso comercial, com uma produção custando por volta de 110 milhões, depois de passar nos cinemas do mundo todo, conseguiu fazer apenas 160 milhões. Existiam ideias de continuações, mas como o primeiro filme não foi bem, acabaram desistindo. Como ela estava decidida a mudar sua imagem de atriz e não ficar marcada só por um estilo de filme, Scarlett Johansson fez Jojo Rabbit e História de um Casamento. Filmes esses que conseguiram mostrar atuações mais dramáticas e diferentes de muitos filmes que ela já tinha feito. A atuação nesses dois filmes foi bastante elogiada e deu para ela suas primeiras indicações ao Oscar. Ela acabou não ganhando, mas mostrou para a indústria do cinema que ela poderia sim se ajustar e fazer vários tipos de filmes. O último trabalho dela em um grande filme com apelo comercial foi em Jurassic World: Recomeço. Apesar das críticas em cima do filme não serem das melhores, Jurassic World fez mais de 700 milhões nos cinemas e foi um dos maiores sucessos de 2025. Scarlett Johansson começou a fazer uma autocrítica pesada sobre sua carreira de atriz e entendeu que passou todo o começo da vida de atriz sendo objetificada e que só era chamada para fazer filmes por conta do seu corpo e porque era bonita. Por mais que no começo da carreira os filmes gostassem de promover a sua aparência, não é como se isso fosse algo novo em Hollywood. Desde os anos 50, os estúdios de cinema ficavam de olho em estrelas como Marilyn Monroe, tendo um grande controle sobre a imagem, as roupas que ela iria usar e até transformando ela em um símbolo sexual naquela época. Os tempos mudaram e a indústria do cinema também. Scarlett Johansson conseguiu construir uma trajetória marcada por ótimas atuações e que em nenhum momento exigiram que ela exibisse seu corpo de uma forma sensual na tela, mas também sem qualquer hipocrisia, talvez por uma falta de ler melhor o contrato ou por entender que eram propostas irrecusáveis. Scarlett não recusou certos trabalhos e só foi falar deles muitos anos depois. A mudança no estilo de filmes que ela aceita fazer é bem clara atualmente, fazendo filmes como Asteroid City de 2023 e Esquema Fenício de 2025, os dois do diretor Wes Anderson. Ela mostra que atualmente, aos 41 anos, o seu desejo é de fato ser reconhecida pelas boas atuações e não por um trabalho em um filme qualquer só porque pague muito bem. Depois de muitos anos, ela trocou a Marvel pela DC e vai aparecer em Batman 2. E talvez na Marvel ela não trabalhe nunca mais, até porque em 2021 ela processou a Disney e o motivo seria a Disney ter lançado o filme Viúva Negra nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo. O contrato dizia que ela ganharia mais se o filme fosse lançado de forma exclusiva nos cinemas por algum tempo. No final das contas, ela e a Disney entraram em um acordo e ela teria recebido por volta de 40 milhões com tudo isso. Algumas atrizes enfrentam problemas em Hollywood e continuam trabalhando, como é o caso de Scarlett Johansson, mas em outros casos, atrizes que fizeram sucesso no passado simplesmente somem dos grandes filmes, como é o caso da atriz Jessica Biel. O que aconteceu com essa atriz que fez filmes conhecidos no começo dos anos 2000 e depois sumiu? Clica aí nesse vídeo para você entender a história dela.